E dessas informações que são importantes para a gente contar para você, vamos trazendo também algumas notícias sobre carnaval, a começar agora. Carnavan. É o nosso Carnapan. São Paulo já está vivendo, já está celebrando o carnaval, né? Com muita animação agora em 2024. Há uma variedade de opções para todos os gostos, blocos de rua, que são o coração pulsante dessa festa popular. Vamos dar uma olhada agora. A Vila Madalena é um bairro boêmio aqui de São Paulo, conhecida pelos barzinhos. Tem barzinho aqui, se a gente andar um pouquinho para lá, tem outros barzinhos, enfim, tem de tudo um pouco. Até a Fiona e o Shrek vieram passar o carnaval aqui. Vocês são de São Paulo? Somos do interior de São Paulo, São José dos Campos. E aí vieram para São Paulo justamente para poder curtir o carnaval? Isso, com certeza. São Paulo é maravilhoso, carnaval. Primeira vez aqui ou já vieram várias vezes? É a primeira vez minha. Para curtir o carnaval a primeira vez. Para curtir o carnaval a primeira vez. Certo, muito legal, obrigado pela participação aqui, o Shrek e a Fiona. E olha só, além dos barzinhos, claro que nesse carnaval, o bairro que é bastante boêmio, muito frequentado pelos jovens, também é o bairro da folia, com milhares de pessoas tomando as ruas e avenidas aqui da Vila Madalena, na capital paulista, e muitas pessoas, como a gente pode perceber, fantasiadas para curtir esse carnavalzão. No caminho aqui para a PAN, encontrei várias pessoas fantasiadas também, seguindo rumo aos seus bloquinhos de rua nessa segunda-feira. Ainda falando sobre carnaval, o Brasil inteiro está em festa, milhares de bloquinhos pelas ruas do país. E segundo a Secretaria de Turismo e Viagens aqui de São Paulo, aproximadamente 4,5 milhões de pessoas devem circular pelo estado durante todo o período, resultando em uma movimentação financeira direta estimada em 5,7 bilhões de reais. De acordo com a pesquisa do Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda, a maioria dos municípios paulistas prevê que o Carnaval de 2024 será o melhor e maior dos últimos 5 anos. A gente vai debater esse tema aqui com os nossos convidados agora. Dá para fazer um girinho sobre isso? Dá, né? Bom, quero entender de vocês qual que é a importância, então, que vocês veem do carnaval, dessa festa, para além da folia, da diversão da galera toda fantasiada, mas também por que as autoridades têm tanto interesse em, de alguma forma, manter esses bloquinhos espalhados pelo país, Gani? Olha só, Evandro, o Carnaval de São Paulo eu acho que é um exemplo disso. Há pouco tempo, o Carnaval de São Paulo não tinha toda essa expressão, tirando o desfile das escolas de samba, né? Embora ainda o Rio de Janeiro tenha muito mais prestígio, mas se resumia a isso, não tinha essa cultura dos bloquinhos, era ainda muito pouco disseminado. Depois passaram a ter alguns bloquinhos na 23 de maio, mas era um lugar muito ruim, porque é fechado, ficava até meio claustrofóbico, facilitando também assaltos, não tinha rota de saída, as pessoas não conseguiam se movimentar. E até então, São Paulo ganhou uma tradição muito grande e atrai hoje turistas para passar o carnaval em São Paulo. Então, prova disso é que a cidade está lotada. Muitos não viajaram. Você vai em restaurantes, tem fila no carnaval, diferente de outros tempos. E isso, evidentemente, que movimenta a economia, gera emprego, porque significa passagens aéreas, significa hotéis, significa a venda do restaurante, do bar, do ambulante. Então, tem toda uma importância que continue isso, né? Do ponto de vista cultural, é interessante. As pessoas têm ali um momento de felicidade nas suas duras vidas que elas levam, mas elas têm ali, encontram momentos de prazer, de folia, de alegria, de uma maneira espontânea, misturando bastante gente. E, claro, tem um impacto econômico também. Vocês viram o que o bloquinho de rua fez comigo, né? Quase que não consegui entregar a pergunta aqui pro Alan Gani, ainda tive que sair no bastidor, tossir e tomar uma água. É a vida do carnaval. Ô Luiz Felipe Dávila, agora uma questão que é interessante que eu percebi também nesses bloquinhos de rua e que eu e o Gani conversamos nos bastidores é a necessidade de, mesmo na rua, onde você deveria ter o acolhimento da comunidade que queira participar ali, muitas vezes de abadá, de corda separando as pessoas para oferecer o quê? Segurança. E isso acaba sendo um desafio nessa época de carnaval e que deve repercutir bastante quando os números vierem à tona. O Alan Gani trouxe um ponto muito importante. O Carnaval de São Paulo vem se profissionalizando no sentido de se tornar uma atração cultural. E ao se tornar uma atração cultural, movimenta a economia, dá aos foliões, que no fundo é esse. O Carnaval de paulista é o dos foliões, é das pessoas que vão às ruas, se sentem seguras,
são bem servidas. O serviço em São Paulo é, sem dúvida nenhuma, o melhor do Brasil em termos de qualidade, né? Bar, comida, variedade, preço, tudo. Então, isso mostra que o Carnaval de São Paulo tornou-se mais uma atividade cultural importante que movimenta o turismo na cidade. E tenho certeza que em outros lugares no estado de São Paulo, porque o interior de São Paulo também é muito bom de carnaval. Então, isso mostra o dinamismo cultural do carnaval e como São Paulo descobriu que isso é uma enorme oportunidade para atrair mais turistas nessa época de festa. Tem um minutinho para você, Segré. O carnaval é uma época um pouco triste da minha adolescência. Porque eu roubei o carro da minha mãe. Lá vem ele. Tinha 14 anos de idade. A gente vai ter um quadro aqui, Histórias de Segré. Peguei um balde com aquelas bombinhas de água e fui jogando através da janela para as meninas que estavam no bairro. Aí eu joguei para uma das meninas e não prestei atenção aqui na frente. Tinha uma caminhonete e paf! E aí atrapalhei tudo. Mas, voltando à questão, bati o carro da minha mãe. Mas ninguém se feriu, enfim. Foi tudo muito light, de alguma forma. Por isso que o carnaval, para mim, é uma época muito complexa na minha adolescência. Mas um tema interessante que somente acontece aqui no Brasil é que você tem carnaval para todos os gostos. Porque você tem sambódromo aqui e tem no Rio. Tem bloquinhos que ninguém sabe por que chamam bloquinhos, porque tem milhares de pessoas de bloquinho, não tem nada, são blocões de pessoas que atrapalham um pouco o trânsito, dito seja de passagem. Muita gente reclama dessa questão do bloquinho atrapalhando o trânsito, mas você tem os bonecos gigantes de Ondina, você tem um monte de outras, os trios elétricos de Salvador, enfim, dá para todos os gostos. E o fato de ter uma festa que é uma festa popular e que ademais gera riqueza e que gera emprego e toda a gente que trabalha, inclusive nas escolas, que durante muitos meses recebe salário para essa apresentação final, me parece um exemplo maravilhoso de como o divertimento traz turismo e traz também economia para a cidade. E eu queria ouvir você, Fábio Piperno, diante dessa profissionalização do carnaval, né, de torná-lo cada vez mais atraente e também organizado, quais desafios que ficam para as autoridades quando a gente fala de segurança pública e de oferta de serviços também, não só aqui nas capitais, mas também no interior dos estados? Melhorar a qualidade desse serviço e procurar cada vez mais se espelhar, por exemplo, em eventos como o Super Bowl. O Alan estava falando isso aqui no início. Porque, veja, é um evento de um dia que traz bilhões e bilhões e bilhões de arrecadação e receitas. E aqui no Brasil, em novembro, nós tivemos o efeito Taylor Swift, que inclusive os economistas depois chegaram à conclusão de que foi fundamental para que o setor de serviços tivesse números bastante favoráveis no mês de novembro, contrariando as expectativas, porque a mega turnê dela realmente encheu, lotou estádios, levando centenas de milhares de pessoas e mobilizando hotéis e toda a estrutura de serviço. Então, o carnaval e outras manifestações, além da questão cultural, que eu acho que está muito bem resolvida já há bastante tempo, tem que olhar cada vez mais para isso e fazer desse produto um produto cada vez mais de exportação. O Brasil tem que, em algum momento, passar a ter essa vocação. Não adianta ficar só olhando aqui para dentro. O Rio de Janeiro tinha um pouco mais disso, mas perdeu também com o tempo, até por questões de violência e tudo mais. Mas o fato é que nós temos que olhar para fora, porque esse negócio é muito legal e a partir do momento que passar a atrair mais pessoas, chamar o mundo todo para cá, isso significa muito mais dinheiro em caixa. Fala, Gani. Não, o turismo já tem uma importância relevante aqui no Brasil, cresceu, e isso com uma crise de segurança pública, porque o estrangeiro, quando ele olha o Brasil, ele fala, opa, peraí, eu estou indo para esse país e tem uma estatística de guerra, mas apesar de todo o risco, ele fala, não, ok, eu vou tomando os devidos cuidados e uma epidemia de dengue que a gente vive hoje. Então, você corre o risco de pegar dengue, chikungunya ou zika. Então, qual é o meu ponto aqui? Você imagine se a gente resolvesse esse problema sanitário da dengue e se a gente resolvesse também, ou minimizasse, pelo menos, a crise de segurança pública, o potencial turístico que
tem o Brasil. Isso falando apenas do carnaval, sem contar as praias, tudo. Isso significa um baita crescimento. O Brasil é o tipo do país que poderia viver do turismo, né? Se esses problemas fossem resolvidos. Quer acrescentar algo, Segré? Sim, eu tive a oportunidade de ver alguns carnavais em diferentes países do mundo. E o mais divertido, sem dúvida nenhuma, é do Brasil. Ah, com certeza. Mas sem dúvida, o Carnaval da Veneza, por exemplo, ficam todos com umas máscaras muito lindas, mas ficam todo mundo quieto, ninguém pula, ninguém fala, nada. Na Argentina, se você vai à escola do samba, é a escola do samba depois da gripe turbinada, porque são murgas, se chamam murgas, nada a ver, com todo respeito, assim, com o Carnaval do Brasil, nesses diferentes setores, mas o que realmente interessa do Carnaval, e a audiência está perguntando, o que a Langani fez no Carnaval o outro dia. O povo quer saber. O povo quer saber. Fui ao banheiro. E eu vou falar pra vocês, só eu sei. Mas tem que deixar abaixo, porque são bastidores interessantes. Abafo. Amor, Luiz Felipe Dávila. Piper. Melhor não, esse é Langani, gente. Rapidamente, isso é uma curiosidade, né? A próxima edição do Super Bowl vai ter uma partida fora, né? Aqui na América do Sul, e vai ser na Neoquímica Arena, inclusive. Aqui no estádio do Corinthians. Olha Achei só muito interessante isso aí. Veja, isso é uma estratégia para cada vez mais globalizar o evento. Então, todo ano já tem jogo do Super Bowl que de vez em quando acontece na Europa, eles buscam mercado oriental, busca de novos mercados. O Brasil não consegue enxergar isso. Agora, no começo do ano, o Flamengo fez 2 jogos de preparação lá na Flórida, dava a impressão de que, nossa, o que aconteceu? Uma coisa de ET, não pode, o negócio tem que ser aqui. Gente, vamos olhar para o resto do mundo. Parece que a gente fica preso nas nossas fronteiras aqui e não sai disso. Acho que o Dávila queria acrescentar algo e o Segré também. Fala, Dávila. O Pipeno, eu gostei muito do que você está falando. É a reserva de mercado. Olha o problema de reserva de mercado. A gente fica insulado aqui dentro, não consegue olhar para fora. É exatamente essa atitude exportadora que a gente precisa ter na cultura, que precisa ter nos negócios, precisa ter em tudo. Muito bem, Pipeno. Ô, Dávila, a França tem uma indústria cultural que talvez tenha um PIB quase do tamanho do Brasil. Quer dizer, a França vende tudo. Ô, Dávila, o negócio na França está tão maluco que, nesses últimos dias, tem um banner lá enorme lá no Le Monde. Quando você abre na tela do computador, chama A Economia do Crime. Eles estão vendendo um curso que vai começar no dia 6 de março, com um especialista no tema e tal. Então ele vai acabar ministrando uma clínica com 6 aulas, mas eles estão vendendo até isso. E a gente não sai do lugar. Olha, Pipeno, o que você está falando, né? A indústria do turismo no Brasil, como você sabe, né? A gente não representa nem 5% do PIB. Nós temos 6 milhões de turistas estrangeiros por ano, que é o mesmo número de turistas que visitam a Torre Eiffel em Paris. É uma vergonha. E países como, por exemplo, a Grécia, a Espanha e Portugal, chega o turismo a representar 20% do PIB. Olha o potencial gigantesco que o turismo tem para gerar emprego, gerar investimento, oportunidade no país. Mas para isso é o que você precisa seguir o conselho do Pipeno, olhar para fora, olhar como é que nós vamos estruturar esse negócio, porque é uma enorme oportunidade para o Brasil ter aí uma nova fonte de receita, investimento e geração de emprego. Só para a gente arrematar, Segré, acrescente. Aqui temos as escolas do samba, do grupo especial, depois tem o grupo, de acesso. E as alegorias e todos os carros, quando não são mais utilizados, eles são exportados para a Argentina. Tem na Argentina uma cidade chamada Gualeguaychú, que é a cidade em que toma todo o que sobrou do carnaval brasileiro para a próxima eleição em Gualeguaychú. E exporta folião para o Brasil, Argentina. Mas quem não teve experiência, não sei se vocês tiveram experiência, quem não teve experiência de desfilar numa escola do samba, eu recomendo. É muito bom. Queremos muito ter essa experiência. Pessoal,